Fala pessoal, nessa aula bônus vou ensinar como abordar o tema NPP no trabalho de conclusão de curso, no temido TCC. Isso vale para graduação e também para pós-graduação. Nós sabemos que o TCC é uma das partes mais importantes de um curso de graduação e de pós-graduação. É no TCC que o aluno vai ter oportunidade de demonstrar toda a sua desenvoltura, toda a sua capacidade de argumentação jurídica e também de sustentação oral perante a banca. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero tratar é a escolha do tema. É importante que você goste do tema. Escolha um tema que te agrada, que você tem prazer de escrever. Porque você vai levar de 2 a 4 meses escrevendo sobre um tema. E é preciso gostar, é preciso ter prazer. Senão vai se tornar uma coisa cansativa, enfadonha. E você corre o risco de não conseguir concluir o trabalho. Depois, é importante que o tema seja... Ele não precisa ser inédito, claro. Mas que não seja um tema muito repetido. Tem tema que a banca já não aguenta mais. O tema até pode ser importante, mas já é um tema muito repetido. E o ANPP é um tema novo. Tem muita coisa boa para se falar num trabalho de conclusão de curso sobre a ANPP. Então, escolha bem o tema que você vai falar. Se você não gosta de ANPP, não fale sobre a ANPP. Escolha outra coisa, vá falar sobre o que você gosta. Outra questão é a limitação do tema. Como assim? O tema não pode ser muito genérico, tá? O tema precisa estar limitado para que o seu trabalho não fique muito abrangente e dificulte a elaboração. Por exemplo, você pode falar sobre a ANPP nos crimes contra o patrimônio. Bom, para você falar de ANPP nos crimes contra o patrimônio, você vai ter que falar do ANPP nos crimes de estelionato, a ANPP no crime de furto, a ANPP no crime de apropriação indébita. Agora, se você fala a ANPP nos crimes de furto, ponto, você não precisa falar sobre a ANPP nos crimes de estelionato, nem de apropriação indébita, nem de nenhum outro crime. Você vai falar sobre a ANPP no crime de furto. Então, o seu trabalho fica mais específico, fica melhor desenvolver assim. Problematização do tema. É uma das coisas que me incomoda, né, numa banca de TCC. Já participei de centenas de bancas como professor universitário, participei de muitas bancas mesmo, centenas. E uma das coisas que me incomoda, além do tema muito batido, muito repetitivo, como eu falei, é um trabalho de conclusão de curso sem a devida problematização. Como se dá a problematização do tema? Problematizar um tema é colocar o tema em dúvida, é olhar para esse tema com um olhar crítico. Como assim? Veja, o trabalho de conclusão de curso não pode ser um trabalho meramente descritivo, não é uma redação, não é um trabalho descritivo, do tipo, a ANPP é um acordo, tal, não. Não é para você descrever o que é a ANPP. Não é simplesmente para você falar quais são os requisitos do ANPP. Claro que no seu trabalho de conclusão de curso pode ter tudo isso, mas tem que ter aí um X da questão, que é a problematização. O trabalho de conclusão de curso é um trabalho de investigação científica. E todo trabalho de investigação científica parte de um problema. O problema é uma dúvida, é uma pergunta. Exemplo. Qual a natureza jurídica do ANPP? Ou, o ANPP tem natureza de norma penal ou de norma processual? Ou ainda, tem uma natureza mista? Eis o problema. A partir desse problema, você vai dar início a uma investigação. Primeiramente, você vai criar uma hipótese. Exemplo, a sua hipótese é de que o ANPP tem natureza mista. Então veja, você colocou o problema. O ANPP tem natureza processual, tem natureza de direito material ou tem natureza mista? E aí você entra com uma hipótese. A hipótese é de que o ANPP tem natureza mista. E a partir daí você dá início a uma investigação científica que, ao final, você confirma ou nega essa hipótese. Isso é um trabalho de conclusão de curso. Como eu disse,
O trabalho de conclusão de curso não pode ser um trabalho meramente descritivo. Não pode ser um trabalho meramente narrativo. Vamos lá. Então, para problematizar o tema, é preciso colocá-lo em dúvida. É preciso olhar para ele com um olhar crítico e levantar alguma questão. Dessa questão, dessa dúvida, você traz uma hipótese e você dá início à investigação. E ao final você confirma ou nega essa hipótese. Isso na conclusão do seu TCC. Eu vou passar a analisar alguns temas. Eu separei aqui 10 temas interessantes só sobre a ANPP para se trabalhar no TCC. E aí eu vou falar sobre cada um deles e como você pode problematizar cada um desses temas. Vamos lá? Primeiro, a retroatividade do ANPP. Aqui, como diz o ditado, dá pano para manga. É muita questão que pode ser levantada, pode ser colocada em dúvida, muita coisa para ser abordada sobre retroatividade do ANPP. E daí a importância de se limitar ao tema, porque se você coloca lá a retroatividade do ANPP, então tu vai ter que falar de tudo sobre retroatividade do ANPP. E você corre o risco de não conseguir falar tudo isso em tempo hábil, no prazo que você tem para apresentar o seu TCC. Daí a importância de se limitar ao tema. Então se liga, a retroatividade do ANPP, como já vimos em aula anterior, ela é possível. Já vimos que os tribunais têm se posicionado nesse sentido. Mas antes de falar da retroatividade, vamos tratar da natureza. Que a importância de saber a natureza do ANPP é exatamente para a retroatividade. Então, um dos pontos que você pode tratar no TCC é sobre a natureza dele. Tem natureza processual, tem natureza penal ou tem natureza mista? Veja só, a Constituição diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O STF já decidiu mais de uma vez de que quando a Constituição fala da lei, que a lei penal não retroagirá, ela se refere à lei penal de modo genérico, isto é, abrange também a lei processual. Então significa que se eu entendo que o ANPP é norma processual, vai retroagir por força dessa interpretação extensiva que o STF tem dado a esse dispositivo constitucional. Se eu entendo que ele tem natureza mista, isto é também norma penal, ele vai retroagir pelo entendimento anterior, porque também é norma processual e a Constituição fala de norma penal abrangendo também a norma processual, mas vai retroagir com muito mais razão por ser uma norma penal de direito material. Ora, mas afinal, é penal ou é processual? Entendo que é mista. Entendo que é mista porque ela é processual porque regula procedimentos e é penal de direito material porque trata também da extinção da punibilidade. Então é uma norma mista. Ou seja, de uma forma ou de outra, o ANPP vai retroagir. Olha que tema interessante para um TCC. Ele vai retroagir. Agora, outra questão que pode também ser abordada é quanto ao momento. Até que momento ele retroage? Isso os tribunais divergem. Veja que, embora alguns membros do Ministério Público, até entendam que ele não retroage e tal, mas isso já está ficando bastante minoritário, os tribunais não vêm divergindo em relação a isso. O entendimento é de que retroage. A divergência se dá
Quanto? Até que ponto ele retroage? Até que momento processual ele retroage? Essa é a questão. O STJ, por exemplo, entende que o ANPP retroage, isto é, aos crimes praticados, né, alcançam os crimes praticados antes da entrada em vigor do novo artigo, né, 28A do CPP, retroage até o momento do recebimento da denúncia. Esse é o entendimento do STJ. O STF ainda vem divergindo ali entre si, porque a primeira turma do STF já teve oportunidade de decidir, assim como o STJ, que o ANPP retroage até o recebimento da denúncia. Posteriormente, veio decisão da segunda turma, inclusive da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, de que o ANPP retroage até o trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado, veja. E posteriormente, a mesma segunda turma, com decisão da lavra do ministro Edson Fachin, disse que o ANPP retroage mesmo após o recebimento, mesmo após o trânsito em julgado. Mesmo após o trânsito em julgado. Olha que questão interessante. E eu acho que está muito correta essa última decisão, essa decisão do Fachin. Sabe por quê? Em se tratando de norma penal, ela retroage mesmo após o trânsito em julgado. É o que diz o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Que a lei penal vai retroagir para beneficiar o réu, não importa o momento processual. Então você pode tratar desse assunto de várias maneiras, tem várias abordagens para essa questão. Primeiro, você pode tratar da natureza. E aí qual seria a problematização? Qual seria o problema aqui do seu TCC? Problema no sentido acadêmico. Qual seria o problema aqui no seu TCC? Qual a natureza jurídica do ANPP? Qual a natureza do ANPP? E aí vem a hipótese. De norma mista, por exemplo. Ou processual, ou penal. Né? Quanto ao momento, até que momento ele pode retroagir? Até o recebimento da denúncia? É outro problema. Já é outra abordagem, para um outro TCC. Até o momento do recebimento da denúncia? Até o momento do trânsito em julgado? Ou após o trânsito em julgado também? Qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado. E aí você entra com uma hipótese. Por exemplo, a hipótese é de que pode retroagir mesmo após o trânsito em julgado. E você vai se basear também no artigo 2º do Código Penal. Olha que tema interessante para um TCC. E aqui eu já estou colocando para vocês todos esses habeas corpus que vão servir de base para você escrever o seu TCC. STF, HC 191-464 de Santa Catarina, 185-903 Distrito Federal, 206-260 de Santa Catarina, 217-275 de São Paulo. Tudo isso aqui é material para você pesquisar e escrever o seu TCC. Inclusive, na hora de escolher um tema, é importante também você ver se esse tema tem material para você escrever, para você pesquisar, melhor dizendo. E no caso do TCC tem, tranquilo, tá? Isso aí não é problema para se escolher aí o tema ANPP. Vamos lá. Outra questão, outro ponto interessante que também pode ser tratado num TCC é a exigência da confissão. E você pode tratar sobre dois aspectos, né? A exigência da confissão para se realizar o ANPP. Ponto. Primeiro,
exige-se a confissão para a propositura do acordo, para se negociar? Os tribunais têm entendido que não. E eu acho que vale a pena uma abordagem no TCC. E qual seria a problematização aqui? A lei é omissa, mas ela não exige. Ela não exige, então ela é omissa. Qual seria a problematização nesse caso? É possível exigir a confissão para o oferecimento do ANPP? E aí vem a hipótese. A hipótese é que sim, ou a hipótese é que não. E você vai pesquisar. Você vai pesquisar a lei fala sobre isso, o que a doutrina fala sobre isso, o que os tribunais têm decidido sobre isso. E ao final do seu TCC, você confirma ou nega a sua hipótese. Outra questão também que pode ser um tema de TCC ainda dentro da exigência da confissão é sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa exigência. Por quê? Alguns autores têm dito que se trata de uma exigência inconstitucional porque o sujeito estaria aí sendo praticamente obrigado a confessar e ninguém pode ser obrigado a confessar. É um ponto de vista. É um ponto de vista. E aí se alega a Constituição, o Pacto de São José da Costa Rica, que você vai pesquisar para escrever o seu TCC sobre esse tema. Outros autores dizem o seguinte: não há qualquer inconstitucionalidade, uma vez que a lei não está obrigando o sujeito a confessar. É um acordo. Ele faz se quiser, ele aceita se quiser, ele confessa se quiser. Claro, se não confessar, não tem NPP. Ok? Mas obrigado ele não está sendo. É um outro ponto de vista. Tudo bem? Seguindo. Prestação pecuniária. Prestação pecuniária. Deixa eu colocar um efeitozinho aqui, que aí fica melhor aqui. Vamos lá. Não, eu ia marcar errado. Prestação pecuniária e posterior nulidade do ANPP. Gente, olha que questão interessante. Vamos lá. Suponhamos que o sujeito faça um acordo de não persecução penal. Uma das condições é uma prestação pecuniária. E aí o sujeito paga essa prestação pecuniária. Depois, por qualquer motivo, esse ANPP é considerado nulo. Como fica essa prestação pecuniária já paga? Ele vai mover uma ação para reaver esse dinheiro de volta? Né? Se pagou para a vítima, por exemplo, vai mover uma ação contra a vítima? Olha que situação complicada, delicada. Ele perde o dinheiro se o NPP foi nulo? O NPP foi considerado nulo, ele foi denunciado, ao final, absolvido, por exemplo. E aí? Então, você pode problematizar essa questão, que por si só já é problemática, no meu modo de ver, e é muito interessante também para um TCC. Você pode problematizar da seguinte forma: como fica a situação do investigado que pagou a prestação pecuniária e posteriormente teve seu NPP declarado nulo? E vem as hipóteses. Claro que você pode problematizar com outras palavras, aqui é só uma ideia, só estou dando ideia. E aí vem as hipóteses. A hipótese é de que ele perde o valor pago. Não, a hipótese é que ele tem direito a reaver esse valor. E de que forma reaveria esse valor? E você vai investigar, pesquisar, estudar, e ao final de toda a pesquisa, você vai chegar a uma conclusão, negando ou confirmando essa hipótese. Interessante.
Outra questão também pode ser abordada. Conduta criminal habitual ou profissional e constitucionalidade. Vejam só. Nós sabemos que a conduta criminal, né, reiterada ou profissional, é uma causa impeditiva para o ANPP, isto é, com exceção de crimes com exceção de crimes insignificantes, ou seja, se aplica o princípio da insignificância, claro, com essas exceções, se há indícios de que o sujeito é um criminoso habitual ou um criminoso profissional, ainda que presentes os requisitos legais, a ele não se aplica o ANPP. Agora veja, esta vedação é constitucional? Porque com base em que você diz que ele é um criminoso habitual ou profissional, se não houve ainda condenação em processos anteriores? Com base em inquérito instaurado? Com base em processo em andamento? Bom, no meu modo de ver, isso é nitidamente inconstitucional, mas é um ponto de vista meu. Você não tem que partir do meu ponto de vista. Você tem que fazer uma investigação científica. Então vejam, você pode tratar e problematizar essa questão dentro de um TCC da seguinte forma. A causa impeditiva, né, da conduta habitual ou profissional, da conduta criminosa habitual ou profissional, atende aos ditames da Constituição? É constitucional? Não viola o princípio da presunção de inocência? E mais uma vez, aqui é só ideia, você pode problematizar com outras palavras, claro. Não viola o princípio da presunção de inocência? Sem uma sentença condenatória com trânsito em julgado? E aí vem a hipótese, né? A sua hipótese é que sim, por exemplo, ou que não. E você vai investigar, vai pesquisar doutrina, jurisprudência, tratados internacionais, a lei, a Constituição. E ao final você confirma ou nega essa hipótese. Não é interessante? É muito interessante. Outra questão. Direito do imputado ou poder do MP? Olha, eu tenho visto várias decisões dizendo que se trata de um poder do Ministério Público. No entanto, há vários autores, como por exemplo Aurí Lopes Júnior, a quem eu recomendo, na hora de fazer um TCC, ler o livro do Aurí, que se trata de um direito do imputado, um direito público subjetivo do imputado, desde que preencha os requisitos legais. Porque veja, a lei estabelece uma série de requisitos. Uma vez preenchidos esses requisitos, nasce para o investigado o direito ao ANPP. Então, em tese, para o Aurí Lopes Júnior, por exemplo, se trata de um direito do imputado. Mas tem autores que não, tem autores que dizem que isso não é direito, é poder do Ministério Público. Inclusive, tem decisão do STJ dizendo que se trata de um poder do Ministério Público. E é uma questão também para se tratar no TCC, problematizando da seguinte forma. O acordo de não persecução penal, preenchidos os requisitos legais, é direito do imputado ou poder do Ministério Público? Eis a problematização. Você olhou para a questão com olhos críticos.
Você colocou a questão em dúvida e daí deve surgir uma hipótese. E você vem com a sua hipótese. A hipótese é que seja direito do imputado. Ou a hipótese é que seja poder do Ministério Público. E mais uma vez, vai investigar, pesquisar e ao final chegar à conclusão, negando ou confirmando a sua hipótese. E vamos seguir. Outra questão interessante, outro ponto interessante aqui para a gente tratar num TCC sobre a NPP. Em caso de rescisão, como ficam as condições já cumpridas? Olha que interessante. Veja, acordo é feito para ser cumprido, ok? Então, você faz um acordo com o Ministério Público, mas simplesmente não cumpriu e não justificou porque não cumpriu. O Ministério Público pede a rescisão, o juiz intima você para uma audiência com o seu advogado, também o Ministério Público, e você não consegue justificar por que descumpriu a NPP. Consequência disso, ocorre a rescisão, o juiz rescinde esse acordo. Rescindido o acordo, o Ministério Público oferece a denúncia e o processo segue. Bom, mas vamos lá. Você fez o acordo de não persecução penal com o Ministério Público, cumpriu parte das decisões e simplesmente abandonou o acordo e não cumpriu as outras. Como ficam as condições que foram cumpridas? Porque, veja, a partir do momento que você descumpre, você pode cumprir uma só, você tem várias condições, você cumpriu quase todas, você cumpriu 90% das condições, não interessa, tinha que cumprir 100%. Ocorre a rescisão, o MP te denuncia. E como ficam as condições já cumpridas? Ao final do processo você é condenado. E as condições que você cumpriu lá atrás? Bom, alguns autores entendem que essas condições já cumpridas devem se aplicar à detração. Não é aquele mesmo raciocínio da detração, lá do Código Penal. Aplica-se a detração na pena aplicada na sentença. Abate na pena essas condições já cumpridas. Mas tem autores, como por exemplo o Rogério Sanches, que inclusive é membro do MP, entende que não pode se aplicar a detração. Que o perdimento dessas condições já cumpridas é uma mera consequência do não cumprimento do acordo. É uma consequência do não cumprimento do acordo. E você pode tratar esse caso no ANPP problematizando da seguinte forma. É possível aplicar a detração penal em caso de rescisão do ANPP quando já cumpridas partes das condições? E lá vem a hipótese. A hipótese pode ser que sim, a hipótese pode ser que não. E dá-se início a uma investigação científica para, ao final, e mais uma vez, você confirmar ou negar essa hipótese. Muito interessante também. Na verdade, todos esses tópicos, esses 10 tópicos que eu trouxe aqui, que podem ser desdobrados em mais de 10, como o primeiro que tratamos mesmo, sobre a retroatividade. Você pode desdobrar isso em mais temas, tá? Mas essas 10 ideias, esses 10 tópicos, são todos interessantes, são todos temas novos, coisas novas, e que a banca certamente vai gostar e vai dar uma super atenção para o seu trabalho, porque é algo novo, é novidade, a banca gosta de novidade. Vamos lá. Cabe a NPP em ação de iniciativa privada? Questão também interessante. Vamos ver aqui, deixa eu dar um destaquezinho aqui. Espera aí. Aqui, ficou melhor.
Cabe a NPP em ação de iniciativa privada? Vejam, a lei nada diz, a lei não prevê. No entanto, não há impedimento legal. A gente pode aplicar, inclusive, o mesmo raciocínio da transação penal, que a lei também não prevê, mas passou-se a admitir. Hoje não há qualquer divergência. Certamente alguns vão se levantar contra a aplicação do NPP por ausência de previsão legal, mas não há impedimento qualquer. Logo, é um tema muito interessante também para se tratar no NPP e você pode problematizar praticamente do jeito que está aqui, né? É aplicável a NPP em ação de iniciativa privada? E aí, mais uma vez, investigar, né? Vem primeiramente uma hipótese, que sim ou que não, depois investigar. E ao final, chegar a uma conclusão negando ou confirmando essa hipótese. Outra questão, também interessante, tudo aqui é interessante. Coautor que celebrou a NPP pode ser testemunha? E aí? Imagina o seguinte, duas pessoas praticaram um crime. Uma celebrou a NPP, a outra não. Quem celebrou a NPP ficou numa boa, tranquilo, não teve denúncia oferecida. Quem não celebrou teve contra si o oferecimento da denúncia, responde a processo criminal. Aí o que é que o Ministério Público faz? Ele pega aquele coautor que celebrou a NPP e arrola como testemunha no processo do coautor que não celebrou. A questão é, essa prova testemunhal é válida? Você vai levantar uma hipótese, que sim ou que não, pela validade ou invalidade dessa prova. Vai investigar e ao final confirmar ou negar essa hipótese. E sobre esse tema, eu trouxe esse habeas corpus, esse recurso em habeas corpus do STJ, muito interessante. É o 144-641 do Paraná, em que o STJ diz o seguinte: o coautor, inclusive eles chamam de corréu, né? Eu prefiro chamar de coautor porque se ele não foi denunciado, aquele que celebrou o NPP não foi denunciado, logo não é réu. Né? Não é réu, não posso chamar de corréu. Eu prefiro falar em coautor. Mas, beleza. Ele disse que o corréu, nas palavras do STJ, que o corréu não pode ser testemunha, que ele pode ser até informante, ele pode ser arrolado como informante, ok, né? Ele não tem o mesmo peso, não tem a mesma importância probatória de uma testemunha. Mas testemunha não pode ser. E você pode tratar disso no TCC problematizando da seguinte forma, né? O coautor que celebrou o NPP pode ser arrolado como testemunha em processo do outro coautor? E aí você vai pesquisar o RHC 144641 do Paraná, STJ. Não só, vai pesquisar a doutrina também. E vai pesquisar outras decisões, porque está sempre saindo decisão nova. E aí você vai elaborar uma hipótese, que sim ou que não. Mas no curso do seu TCC você vai fundamentar. E ao final você vai negar ou confirmar a sua hipótese. Sempre, claro, muito bem fundamentado. Outra questão. Crimes hediondos. E aqui eu trouxe aqui o enunciado interpretativo 22 do CNPG, que merece uma lida. É constitucional ou não é constitucional? Porque veja, a lei em nenhum momento veda a aplicação a crimes hediondos assim de forma explícita, tá? Tipo, é vedado ao NPP aos crimes hediondos. Não existe isso na lei. O que existe é o seguinte: os crimes hediondos normalmente são crimes com penas mais altas, são crimes, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes praticados com violência à pessoa. Então, não preencheriam os requisitos do NPP. Em muitos casos,
ele por si só já não preencheria os requisitos do NPP. Ok, isso aí não estou discutindo. A questão é, se um crime hediondo preencher, se no caso de quem pratica um crime hediondo, ali excepcionalmente preencher os requisitos do NPP, é aplicável nesse caso o acordo de não persecução penal? Ou não? Aí tem membro do Ministério Público que diz que não preenche, né, aquele outro requisito bastante subjetivo, né, de não ser necessário e suficiente para prevenção e repressão do crime. Só que esse enunciado do CNPG, o enunciado interpretativo número 22, ele simplesmente veda. A questão aqui, o ponto central que você pode tratar no NPP, não é nem discutir a questão dos requisitos, porque os requisitos estão lá na lei, não tem muito o que discutir. Ou preenche ou não preenche. Não é essa a questão. A questão aqui é o seguinte, se preencher os requisitos, será que esse enunciado, que inclusive nem é lei, tá? Que inclusive nem é lei, é um ato administrativo. Se esse enunciado simplesmente veda, ele não está fazendo aí uma vedação com base num perigo abstrato, numa gravidade abstrata do caso? Não deveria se analisar o caso concreto? Então é de discutível constitucionalidade, de duvidosa constitucionalidade, o enunciado interpretativo de número 22. Porque sim, vai ter casos que realmente, mesmo preenchidos os requisitos objetivos, não é necessário o suficiente para prevenção e repressão do crime. Beleza. Mas isso deve ser analisado num caso concreto. E não é uma resolução, não é um enunciado que vai chegar assim vedando geral, sem analisar o caso concreto, vedando de forma abstrata. Então você pode tratar dessa questão sim no TCC, e é uma questão muito interessante. E você vai problematizar de que forma? O enunciado interpretativo número 22 do CNPG, que veda a aplicação do ANPP aos crimes hediondos, é constitucional? Você vai desenvolver uma hipótese, apresentar uma hipótese, vai investigar e ao final nega ou confirma essa hipótese. E você vai direcionar sempre o seu trabalho de que maneira? Na questão da gravidade em abstrato do crime. Mas esse órgão assim pode vedar com base numa gravidade em abstrato? Ou será que deveria deixar a cargo de cada membro do Ministério Público para avaliar o caso concreto e definir se de fato é necessário e suficiente ou não para a prevenção e repressão do crime? E vamos seguir. Para encerrar, vamos falar da celebração do NPP em audiência de custódia. Gente, é também um tema interessante. Veja só, a lei não diz nada sobre a celebração do NPP numa audiência de custódia. Em tese, não há um impedimento. O problema aqui é o seguinte, como você pode problematizar isso? Por quê? Você pode fazer um trabalho do ponto de vista da defesa. Isso é viável para a defesa? Isso é interessante para a defesa? Por que eu estou levantando essa questão? Por que eu estou colocando isso em dúvida? Por que eu estou olhando para essa questão com um olhar crítico e já problematizando para o seu TCC? Porque no momento da audiência de custódia, a investigação está muito embrionária, ela só está começando. Então o Ministério Público não tem provas ainda. Ele não tem muitas informações. De repente é um caso até de arquivamento. E se cabe arquivamento, não cabe NPP. Então é preciso ter muito cuidado. Por isso que eu estou colocando essa questão. É viável para a defesa?
Agora, tem casos que sim, muitos casos são viáveis para a defesa. E aí você precisa ter o máximo de informação, a defesa precisa ter o máximo de informação possível do cliente. Porque nesse momento é possível que a defesa tenha mais informação do que o Ministério Público. Inclusive para saber se no curso da investigação é possível aparecer mais provas, mais elementos informativos que comprometam o seu cliente. Daí é preciso analisar e ter muito cuidado, até para negar. Talvez não seja o momento de negar e dizer, não, eu não quero fazer o NPP. Às vezes pode ser muito interessante, porque não tem muitos elementos informativos ainda, dependendo do caso, e você já tem bastante informação, e você sabe que lá, você, defesa, sabe que lá na frente podem surgir elementos informativos que comprometam o teu cliente. Então é melhor pagar para não ver do que pagar para ver. É melhor fazer o NPP agora. Então analisa essa questão do ponto de vista da defesa. Olha que interessante. É viável para a defesa? Está problematizando. A celebração do ANPP numa audiência de custódia é vantajosa para a defesa? Você vai levantar uma hipótese que sim, que não, vai investigar, vai dizer em que situações isso é vantajoso, vai dizer em quais situações isso não é vantajoso. E você observa que o seu trabalho vai ser um TCC com um viés muito prático. Com um viés muito prático. Inclusive, você pode aqui fazer um trabalho de campo que vai enriquecer sobremaneira o seu TCC. Vai assistir a audiência de custódia. Assiste várias audiências de custódia. Primeiro procura saber se o Ministério Público ali está oferecendo a NPP nas audiências de custódia. Claro, não vão ser todos os casos que ele vai oferecer. É nos casos que ele olhar e ver, esse aqui preenche o requisito, eu vou oferecer. E aí você vai assistir as audiências de custódia. Faz suas anotações. Vai enriquecer o teu TCC. É um tema muito interessante.